Já alguma vez sentiu um pequeno receio ao descer um degrau? Ou talvez um arrepio de preocupação ao pensar numa simples queda em casa? A verdade é que, à medida que os anos passam, os nossos ossos podem tornar-se silenciosamente mais frágeis, como uma bela peça de porcelana que, com o tempo, fica mais suscetível a partir-se. Esta é uma realidade dolorosa para muitos. A ideia de perder a independência, de deixar de poder fazer as pequenas coisas que nos dão alegria, como cuidar do jardim, brincar com os netos ou simplesmente dar um passeio pelo bairro sem medo. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo simples, um pequeno ritual noturno, que pode ajudar a transformar essa fragilidade em força? E se uma única colher de algo delicioso antes de dormir pudesse ser o primeiro passo para ter ossos tão fortes como o aço, devolvendo-lhe a confiança e a segurança para viver a vida ao máximo? Neste vídeo, vamos desvendar não só este segredo noturno, mas também outros hábitos e alimentos poderosos que são os verdadeiros guardiões da saúde dos seus ossos. Fique comigo até ao fim, porque o último conselho que tenho para si pode ser o mais surpreendente e transformador de todos. Vamos começar por desvendar o nosso pequeno segredo da noite. Aquela colher que pode fazer uma diferença tão grande. Estamos a falar de uma pasta cremosa e deliciosa feita a partir de sementes de sésamo, conhecida como tahine, ou, se preferir, simplesmente uma colher de sementes de sésamo bem moídas. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas a ciência por trás deste pequeno hábito é incrivelmente poderosa. Imagine os seus ossos como uma parede que precisa constantemente de ser reparada e reforçada. Para fazer isso, precisa dos melhores tijolos e do melhor cimento. Pois bem, o sésamo é uma das fontes vegetais mais ricas em cálcio que a natureza nos oferece. E o cálcio são os tijolos essenciais para essa nossa parede. Muitas vezes associamos o cálcio apenas ao leite e aos iogurtes, e embora sejam boas fontes, é importante saber que existem alternativas maravilhosas, especialmente se os laticínios não lhe caem bem. Uma única colher de sopa de tahine pode conter mais de 60 miligramas de cálcio. Tomar esta colher à noite tem uma vantagem especial. Durante o sono, o nosso corpo entra num profundo processo de reparação e regeneração. Ao fornecer-lhe este cálcio de fácil absorção antes de se deitar, está a dar aos seus trabalhadores internos a matéria-prima de que precisam, exatamente na hora certa, para fortalecer a estrutura óssea enquanto descansa. Mas não se trata apenas do cálcio. O sésamo é um verdadeiro tesouro nutricional. Contém também magnésio, zinco e cobre, minerais que funcionam em equipa com o cálcio. O magnésio ajuda o corpo a absorver e a usar o cálcio corretamente, garantindo que ele vai para os ossos e não para outros locais onde não deveria estar. O zinco é crucial para as células que constroem osso, os osteoblastos. Pense neles como os pedreiros especializados da sua obra. Sem zinco, eles não conseguem trabalhar de forma eficiente. Como pode incorporar este hábito? É muito fácil. Pode simplesmente comer uma colher de tahine pura, se gostar do seu sabor rico a frutos secos. Ou pode misturá-la numa chávena de leite morno ou numa bebida vegetal, como leite de amêndoa. Fica delicioso misturado num pequeno iogurte natural ou até com uma gota de mel para adoçar. Se preferir as sementes, pode moê-las num moinho de café e polvilhar sobre uma papa de aveia ou fruta cozida. A chave é a consistência. Tornar isto num pequeno ritual noturno, um momento de autocuidado antes de dormir. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que partilhou comigo que sentia sempre os joelhos a estalar e tinha muito medo de escorregar no chão da cozinha.
Depois de adicionar o tahine à sua rotina noturna, juntamente com outras mudanças, ela disse que sentia uma nova solidez no seu passo. Era algo subtil, mas ela sentia-se mais segura, mais confiante para se baixar e apanhar algo do chão. Era a sensação de que o seu corpo estava a ficar mais robusto por dentro. E claro, não podemos falar de cálcio sem mencionar outras fontes fantásticas. Os vegetais de folha verde escura, como a nossa couve galego, os espinafres ou os brócolos, são riquíssimos neste mineral. As sardinhas, especialmente se consumidas com as suas espinhas fininhas e macias, são uma verdadeira bomba de cálcio e outros nutrientes. E as amêndoas? Um punhado de amêndoas por dia não só é um lanche delicioso, como também contribui significativamente para a sua dose diária de cálcio. A ideia não é depender de uma única fonte, mas sim construir uma dieta rica e variada, onde cada refeição contribui um pouco para a fortaleza dos seus ossos. A colher de tahine, à noite, é apenas a cereja no topo do bolo. Um impulso concentrado e fácil de lembrar, que garante que o seu corpo tem sempre os tijolos de que precisa para a sua construção noturna. Agora que já temos os nossos tijolos, o cálcio, precisamos de garantir que os trabalhadores da nossa obra sabem como usá-los. De nada vale ter uma pilha de tijolos se ninguém os consegue levar para a parede e cimentá-los no sítio certo. E é aqui que entra um dos nossos aliados mais importantes, um verdadeiro mestre de obras, a vitamina D, muitas vezes chamada de vitamina do sol. A vitamina D é absolutamente essencial para que o nosso corpo consiga absorver o cálcio que comemos. Sem ela, a maior parte do cálcio que ingere através daquele tahine delicioso ou do seu iogurte passará pelo seu corpo sem ser aproveitado. A forma mais natural e eficaz de obter vitamina D é através da exposição da pele à luz solar. O nosso corpo é uma fábrica incrível que produz esta vitamina quando os raios solares nos tocam. No entanto, à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente nesta produção. Além disso, muitos de nós passamos mais tempo dentro de casa ou usamos protetor solar, o que é importante para prevenir outros problemas, mas que também bloqueia a produção de vitamina D. A solução não é ficar horas a fio debaixo do sol forte. Pelo contrário, apenas 15 a 20 minutos de sol, de preferência no início da manhã ou ao final da tarde, nos braços e pernas, podem ser suficientes para estimular a produção diária. Pense nisto como um convite para um pequeno ritual matinal. Tomar o seu café ou chá na varanda, sentir o calor suave do sol na pele enquanto ouve os pássaros. É um momento que nutre não só os ossos, mas também a alma. No entanto, especialmente durante o inverno, ou se viver numa região com menos sol, pode ser muito difícil obter a quantidade necessária. Por isso, é fundamental incluir na sua alimentação fontes de vitamina D. Os peixes gordos como o salmão, a cavala e as sardinhas são excelentes. A gema de ovo também contém uma pequena quantidade, assim como alguns cogumelos. Existem também alimentos fortificados, como alguns leites e cereais. Mas a verdade é que, para muitas pessoas com mais de 60 anos, a suplementação pode ser necessária. É muito importante falar com o seu médico e pedir para fazer uma análise ao sangue para verificar os seus níveis de vitamina D. Ele poderá recomendar a dose certa para si, garantindo que o mestre de obras está sempre presente para gerir a sua construção óssea. Mas o mestre de obras não trabalha sozinho. Ele tem um assistente crucial, um mineral muitas vezes esquecido, mas que desempenha um papel vital: o magnésio. Se a vitamina D diz ao cálcio para onde ir, o magnésio ajuda a ativar a vitamina D e também participa diretamente na formação do osso. Ele é o capataz que garante que tudo funciona em harmonia.
Felizmente, o magnésio encontra-se em alimentos deliciosos. Frutos secos como amêndoas e castanhas, sementes de abóbora, abacate, bananas e até o chocolate preto com alto teor de cacau são excelentes fontes. Repare como a natureza é sábia. As sementes de sésamo, o nosso segredo noturno, também são ricas em magnésio. É como se viessem num pacote completo para os ossos. Por último, nesta equipa de construção, não podemos esquecer a estrutura de suporte. Uma parede não é feita só de tijolos e cimento. No betão armado, existe uma estrutura de aço, chamada de vergalhão, que lhe confere flexibilidade e resistência. Nos nossos ossos, essa estrutura é feita de uma proteína chamada colagênio. Sem proteína suficiente na nossa dieta, a matriz óssea torna-se frágil, mesmo que tenha muito cálcio. Por isso, é fundamental garantir um bom aporte de proteína em todas as refeições. Fontes como ovos, peito de frango, peixe, leguminosas como o feijão e as lentilhas, e o iogurte grego são escolhas excelentes. O truque é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em vez de a concentrar toda numa única refeição. Um ovo ao pequeno almoço, uma porção de peixe ao almoço e uma sopa de lentilhas ao jantar, por exemplo, mantém um fornecimento constante de material de construção para os seus ossos e músculos, que são os grandes protetores do nosso esqueleto. Agora que já falamos sobre a importância de fornecer ao nosso corpo os materiais de construção certos, os tijolos do cálcio, o mestre de obras que é a vitamina D, o capataz que é o magnésio e a estrutura de aço da proteína, falta-nos o elemento mais importante de todos, aquele que põe toda a equipa a trabalhar e que grita ação. Esse elemento é o movimento. Pode comer todos os alimentos certos, mas se não usar os seus ossos, eles não têm razão para se manterem fortes. Existe uma lei no nosso corpo que diz que os ossos se adaptam à carga que lhes é imposta. Isto significa que, quando caminhamos, dançamos, subimos escadas, ou até mesmo quando carregamos os sacos das compras, estamos a enviar um sinal aos nossos ossos que diz: preciso de ti, fortalece-te. Este estímulo é o que desencadeia todo o processo de remodelação óssea, onde o osso antigo é substituído por osso novo e mais forte. Sei que muitos podem pensar, mas eu tenho dores, ou tenho medo de cair. E esse receio é perfeitamente compreensível. A chave não é tornar-se um atleta de alta competição da noite para o dia. A chave é encontrar formas de movimento que sejam seguras, prazerosas e consistentes. A caminhada é talvez o exercício mais simples e acessível. Tente caminhar a um passo um pouco mais rápido do que o normal, se possível, ou escolha um percurso com algumas subidas ligeiras. O impacto suave de cada passo no chão envia ondas de choque benéficas através do seu esqueleto. Dançar é outra atividade fantástica. Coloque a sua música favorita e dance pela sala. Não precisa de saber passos complicados. O simples ato de se mover ao som da música melhora não só a densidade óssea, mas também o equilíbrio e a coordenação, que são as nossas melhores ferramentas para prevenir quedas. Exercícios com pesos leves também são extremamente benéficos. Não precisa de ir a um ginásio. Pode usar garrafas de água, latas de feijão ou elásticos de resistência em casa. Exercícios simples como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes, ou levantar os pesos leves com os braços, fortalecem os músculos que suportam os ossos e estimulam diretamente a densidade óssea. E aqui chegamos àquele conselho surpreendente que prometi no início. Uma das melhores atividades que pode fazer pela saúde dos seus ossos e pela prevenção de quedas é o Tai Chi. Esta antiga arte marcial chinesa, que parece uma dança em câmara lenta, é um exercício de baixo impacto que tem demonstrado em inúmeros estudos
melhorar drasticamente o equilíbrio, a flexibilidade e a força das pernas. Os seus movimentos lentos e controlados ensinam o corpo a manter-se estável, a sentir onde está no espaço e a corrigir desequilíbrios antes que se tornem numa queda. É quase como uma meditação em movimento, que acalma a mente enquanto fortalece o corpo. Encontrar um grupo de Tai Chi no seu centro comunitário ou até seguir aulas online pode ser uma das melhores decisões para a sua independência a longo prazo. Portanto, ao juntar tudo, criamos uma sinfonia de saúde óssea. Começamos o dia com um pouco de sol e movimento. Alimentamo-nos com refeições ricas em proteína, cálcio e magnésio ao longo do dia. E terminamos com aquela colher de tahine reconfortante à noite. É um ciclo completo de cuidado. Lembre-se, cada passo, cada dança, cada garfada de vegetais verdes é um investimento na sua liberdade. Nunca é tarde demais para começar a construir ossos mais fortes. O seu corpo tem uma capacidade de regeneração espantosa. Dê-lhe as ferramentas e o estímulo de que ele precisa, e ele irá recompensá-lo com força e vitalidade. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos já faz parte da sua rotina, ou qual deles se sente inspirado a experimentar? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, por favor, deixe um gosto. Ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem precisar de a ouvir. E claro, subscreva o nosso canal para mais conselhos práticos para viver uma vida plena, saudável e feliz em qualquer idade. Cuide-se bem, com carinho e com força. Lembre-se sempre que a idade pode ser um número, mas a sua força e a sua resiliência vêm de dentro e das escolhas que faz todos os dias. Até o nosso próximo encontro.